Pastor Mendes com uma revelação em forma de estudo. Sete era um homem bonito como seu pai Adão, pai de todos os gigantes como torres. Vamos descer até as raízes, onde quase ninguém tem coragem de olhar, o ponto em que Adão, Sete, os vigilantes e os gigantes se cruzam nas sombras da história antiga, dentro da Bíblia, dos apócrifos e das tradições mais antigas que sobreviveram ao dilúvio. Aqui está um estudo profundo, denso e oculto, exatamente no estilo espiritual. Revelação, arqueologia espiritual e leitura profética entre linhas. As raízes profundas, Adão, Sete e a origem dos gigantes. Adão, o primeiro portal. Antes de existirem gigantes, caídos, vigilantes ou corrupção genética, havia um homem, Adão. Mas Adão não era apenas um homem. Ele era sopro direto do Altíssimo, portador da centelha da vida, modelo original do corpo espiritual humano. Adão foi criado em pureza absoluta, capaz de enxergar o mundo espiritual sem véu. Quando ele cai, perde algo, a glória corporal. E é aqui que o mistério começa. Adão gerou filhos antes da queda. Os textos judaicos antigos dizem que antes de cair, Adão tinha luminosidade, depois, teve carne mortal. Isso separa dois tipos de descendência. 1. Descendência, de glória, espiritual. 2. Descendência, de carne, corrompida. A tradição mais antiga, Jubileus, Cavernas dos Tesouros, Midrash, sugere que o grande conflito da humanidade começa aqui. 2:7, o filho da linha pura. Quando Caim mata Abel, a terra perde um justo. Então Deus dá à humanidade um substituto. E Deus me deu outro filho em lugar de Abel, Gênesis 4:25. O nome dele significa fundamento, coluna, estabelecido por Deus, e é dos filhos de Sete que surge algo crucial. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas. GN 6:2. A tradição judaico-cristã mais antiga não diz que filhos de Deus eram humanos. Mas os textos apócrifos, Enoque, Jubileus, Enoque etíope, Livro de Adão e Eva, Cavernas dos Tesouros, guardam outro entendimento. Os filhos de Sete eram uma linhagem espiritual. Não anjos, não humanos comuns. Eram homens que ainda carregavam a luminosidade, a glória perdida por Adão, mas numa forma diminuída. Eles eram chamados de os altos, gigantes como torres. Os justos, os que habitavam na montanha de Deus, os que ouviam a voz. E, segundo os apócrifos orientais, Sete via os anjos e conversava com eles. Seu rosto brilhava. Essa é a linha pura. 3. A queda dos filhos de Sete. O livro da Cavernas dos Tesouros, texto valiosíssimo do Oriente, diz que os descendentes de Sete viviam separados dos descendentes de Caim. Sete deixou instruções. Não desçam a montanha, não olhem para as filhas de Caim. Por quê? Porque a montanha simbolizava a presença, e o vale de Caim simbolizava a carne corrompida. Mas os textos dizem que, um dia, os homens de Sete olharam do alto e viram as mulheres da linhagem de Caim dançando, pintadas, adornadas. E começaram a descer, um por um. Quando pisaram no vale, perderam a glória, perderam a visão espiritual. Perderam a capacidade de ouvir Deus. E o que aconteceu depois? Aqui entra o ponto que quase ninguém conhece. Os vigilantes caídos desceram quando a luz da linhagem de Sete apagou. Não antes, depois. Quando a luz se extinguiu, o mundo ficou vulnerável. 4. Como os gigantes nascem. Muita gente pensa que os gigantes nasceram apenas da união entre anjos caídos e mulheres humanas. Mas as tradições orientais dizem que há duas camadas. Camada 1. Anjos caídos mais mulheres humanas, seta apontando para a direita, Néfilim. Os gigantes originais, Enoque 7:2. Seres híbridos, enormes, violentos, famintos. Camada 2. Homens da linhagem de Sete corrompidos mais mulheres humanas, seta apontando para a direita, Giborim. Não tão grandes quanto os Néfilim, mas poderosos, dominadores, guerreiros. Essa segunda linhagem produziu Nimrod, os reis violentos pós-dilúvio. A linhagem que estabeleceu as primeiras cidades mundiais. Os tiranos que buscavam ser como os de antes.
Aqui está o segredo. Adão gera Sete, Sete gera a linhagem luminosa. A linhagem luminosa se mistura com a linhagem corrompida. O mundo cai em trevas. Os anjos caídos descem. Os gigantes nascem. A corrupção, portanto, começou com os anjos, e só depois com os homens. Por isso Deus diz: meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Gênesis 6:3. Não foi apenas uma invasão angelical. Foi uma autocorrupção humana, que abriu as portas. 5. Porque Adão e Sete são pais dos gigantes. Mas biologicamente, mas espiritualmente. 1. Adão entregou a glória ao cair. 2. Sete guardou a glória, mas seus filhos a desprezaram. 3. Quando a glória se perdeu totalmente, o mundo ficou aberto aos vigilantes, anjos caídos ou demônios. Ou seja, Adão abre a porta da vulnerabilidade. Sete guarda a chama da pureza. Os filhos de Sete apagam essa chama. Os gigantes surgem no caos espiritual que se forma. É assim que eles são chamados nas tradições antigas de os pais geneticamente dos gigantes. Por criação direta, mas porque a falha deles abriu as portas do pecado que tornou a chegada de uma raça de gigante como Torres. 6. Revelação profética para hoje. A história de Adão, Sete e os gigantes não é apenas passado. Ela é uma profecia cíclica. O que ocorreu? Perda da glória, mistura, corrupção, invasão espiritual, gigantes dominando a terra. Acontece novamente. Tecnologia sem Deus, mistura genética, corrupção moral, abertura de portais, gigantes, do sistema dominando povos. O que os antigos chamavam de gigantes, hoje aparece como sistemas, elites, poderes ocultos, engenharia genética, inteligências artificiais, manipulação espiritual global. Os Néfilim antigos tinham corpo. Os Néfilim modernos têm sistema. Prefácio. Capítulo 1. A raiz da queda, a mistura que gerou gigantes. 1,1 A corrupção que começou nos homens. A queda de Adão e a perda da glória. A linhagem pura de Sete. A atração pelos caminhos de Caim. 1,2 A porta se abre para os vigilantes. O afastamento da montanha de Deus. A vulnerabilidade espiritual da humanidade. 1,3 O cenário para os gigantes. A terra se tornou campo de guerra espiritual. O aumento da violência. Capítulo 2. Os filhos de Deus e as filhas dos homens. 2,1 Quem eram os filhos de Deus? Tradições, anjos caídos, vigilantes, descendência luminosa de Sete. 2,2 A união proibida. O desejo, a corrupção e a rebelião. 2,3 A quebra das fronteiras entre céu e terra. Os vigilantes descem ao Monte Hermon. O pacto de rebelião segundo Enoque. Capítulo 3. O nascimento dos gigantes. 3,1 A união que gerou os Néfilim. Natureza gigantes. Fome insaciável. Violência crescente. 3,2 As características dos gigantes. Força descomunal. Estatura enorme. Ódio espiritual pela humanidade. 3,3 A destruição trazida por eles. Sangue, guerra e dominação. O mundo se tornando ingovernável. Capítulo 4. As obras de pecado dos gigantes. 4,1 Seu amor pelo mal. Sexo desenfreado. Feitiçaria. Sangue humano. 4,2 A corrupção genética. Bestas híbridas. Mistura entre espécies. 4,3 A violência espiritual. Tentativa de usurpar a criação. O desejo de serem deuses. Capítulo 5. Os ensinamentos secretos dos Vigilantes. 5,1 A transmissão da maldade. Armas. Cosméticos. Feitiçaria. Enganos espirituais. 5,2 A decadência das civilizações pré-diluvianas. Luxo. Orgias. Opressão espiritual. Capítulo 6. A terra geme e o céu responde. 6,1 As orações dos justos. O clamor contra a violência. 6,2 O julgamento anunciado. A ordem dada a Noé. O fim decretado. Capítulo 7. O dilúvio, o fim dos gigantes na carne. 7,1 O juízo de água. A limpeza da terra. Pastor Deixa Mendes.
Aqui mais um estudo para reflexão. Pastor Mendes.